Mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. Um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, e é apresentado do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco no e-mail jonasgrebe@ig, tem aí no seu caractere, jonasgrebe@ig.com.br. E no nosso site, nós estamos lançando durante toda essa semana, é o lançamento do nosso site www.dojeitodojonas, está aí no caractere, www.dojeitodojonas.com.br. E na semana de lançamento do site, nós estamos fazendo uma promoção para você ganhar essa agenda aqui do Rolling Stone, que é uma revista muito famosa, uma revista inglesa chamada Rolling Stone, e tem essa agenda muito bonita, Agenda 2015, que pode ser sua. Para você ganhar essa agenda ou participar, né, do concurso onde alguém ganhará essa agenda, entre lá, www.dojeitodojonas.com.br, você se cadastra, tem lá promoções, você participa, coloca lá, tem uma respostinha para você dar lá, como é o nome do apresentador desse programa, que é Jonas, é claro, você põe lá, e você participa para ganhar essa agenda aqui, www.dojeitodojonas.com.br. Quero dizer para vocês o seguinte, ontem, em uma reunião, a presidente da República, Sua Excelência, a senhora Dilma Rousseff, reunida com a presidente da Petrobras, Graça Foster, chegaram à conclusão de que chegou a hora de troca de comando na Petrobras. Nós estamos sofrendo um dos maiores escândalos da história mundial em administração pública. O que fizeram com a Petrobras é impressionante. E eu não sei se nós teremos uma solução plausível para isso. Não adianta chegar agora e nomear um outro político. Não adianta chegar agora, pegar uma indicação de um partido da base aliada, ou alguém do próprio Partido dos Trabalhadores, ou alguém do partido do vice-presidente Michel Temer, que é o PMDB, e simplesmente colocar para dirigir a Petrobras. A Petrobras precisa ser dirigida por gente do ramo, alguém que seja competente. E nós já provamos que não vai funcionar se não for assim. Nós tivemos desastres na Petrobras. Desde o dia 1 de janeiro de 2003, quando a atual presidente da República, Dilma Rousseff, assumiu o Ministério de Minas e Energias, é que ela, atual presidente, chamada de gerentona pelo ex-presidente, pela forma como ela conduzia a Petrobras, desde 1 de janeiro de 2003, que ela nomeia quem dirige a Petrobras. E ela nomeou Paulo Roberto da Costa, que está preso. Ela nomeou Gabriele, que está preso. Ela nomeou o Cerveró, que está preso. Gente, todo mundo que essa mulher nomeia vai preso. Ela nomeou a Graça Foster, que agora está trocando, que talvez até ainda vá presa, quem sabe, né, quando começarem a abrir aí as caixas pretas da Petrobras. Precisamos de seriedade na administração pública. Precisamos que todos os culpados sejam punidos. Precisamos mostrar ao país que a justiça funciona também aqui em terras tupiniquins. E tenho dito. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui da nossa cidade, ele que me alegra muito com a sua presença, pela sua forma de se expressar, pela sua inteligência, pela sua compostura e pela sua história na cidade do Guarujá. Advogado há muitos anos, decano da advocacia, juiz de paz aqui em Vicente de Carvalho há mais de 50 anos, pessoa que contribuiu muito para o bem da nossa sociedade. Obrigado por estar aqui, doutor Francisco Martins. Eu lhe agradeço, Jonas, especialmente pela oportunidade que temos, A honra é Jonas, minha, doutor. de falar a respeito dos problemas que afligem a nação e nós, como brasileiros que estamos. E eu quero também cumprimentar os nossos telespectadores, né, que abrem um espaço para nós, que nos ouvem, que nos dão atenção e que às vezes pensam um pouquinho naquilo que nós tentamos transmitir a ele, talvez para mudar essa opinião que infelizmente conduziu a nação naquilo Doutor, que nós o que aconteceu com a Petrobras? São 88,6 bilhões comprovadamente desviados de uma forma ou de outra, muitos milionários. Hoje, Porteiro está falando em devolver 40 milhões. Quer dizer, pô, se o Porteiro vai devolver 40 milhões, quanto é que o diretor levou?
Meu caro amigo Jonas, a Petrobras foi vítima de um assalto impressionante. As pessoas que fizeram isso, como você acabou de dizer, a maioria ligada a setores políticos e indicadas. E nós sabemos que Petrobras é essencialmente técnica. Nós devíamos ter engenheiros, técnicos, trabalhadores especializados e não políticos, porque está provado. Onde o nosso político põe a mão, infelizmente, ocorrem esses desastres. É pelo sistema político? Ou é realmente porque essas pessoas têm índole má, têm vícios de personalidade? Jonas, eu acho que o sistema político propicia tudo isso. Você veja, por exemplo, o mensalão. Está acabando em pizza, Jonas. Ninguém é responsável. Não, está todo mundo solto. Está preso, Entende? os minhoquinhas lá estão presos, os grandes estão todos soltos. O grande chefe nunca foi nem... E vai acontecer a mesmo com a Petrobras. Porque o governo que nós temos, ele não tem interesse em apurar as verdades. Porque se apurar a verdade, vai todo mundo preso. Dói, doutor? Dói, olha, e amedronta. Tanto assim que, politicamente, você vê, as ingerências estão colocando panos quentes em cima de todos os assuntos. Agora, doutor Francisco, eu não quero nem ser irônico, eu quero ser aqui o mais tranquilo possível. Mas ontem, a presidente da República, ou pelo menos as pessoas que a cercam, ventilaram 2 nomes para assumir a Petrobras. Um é o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, ele, durante o governo Lula, ele fez parte da equipe econômica do governo, foi diretor do Banco Central, foi, enfim, ministro da Economia, fez tudo lá, muito bem. E ele saiu do governo para ser o gerente dos negócios do Lulinha, que trabalhava no Zoológico de São Paulo, de repente ficou bilionário. Sorte dele, né? Tem sorte, né? O pai virou presidente, só que tem sorte, ficou bilionário. E quem geria os negócios dele foi o Henrique Meirelles, que saiu do governo para ser gerente dos negócios do filho do ex-presidente. O negócio, se eu sou da Polícia Federal, eu vou investigar, mas eu não sou, então não preciso investigar não, deixa do jeito que está. E o outro nome é o nome do Rodolfo Landim, que é aquele que fez do Eike Batista um simples empresário se transformar no homem mais rico do Brasil, um dos mais ricos do mundo, e era tudo fumaça. Era tudo de brincadeirinha. O dia que tiraram a carta de baixo, o castelo de carta caiu e a grande fortuna era feita de pó e de fumaça. Então, um que ela pensa em colocar para dirigir a Petrobras é que fez o castelo de fumaça do Eike Batista. E o outro é o gerente dos negócios do filho do presidente, que ficou bilionário do dia para a noite. Tem futuro, doutor? Não, eu acredito que não, Jônio, mas não tem mesmo. E se tiver futuro, vai ser bem ruim para todos nós. Porque afinal... Mas eu acho que agora, com a imprensa já vindo, puxando isso, eu acho que ela desiste desses nomes. Eu acho, né? Se bem que esse povo não tem muita vergonha na cara, não. Eles fazem qualquer coisa. Você veja, eu continuo dizendo o seguinte. Direção da Petrobras são cargos essencialmente técnicos. São pessoas como o tal de Levi, o nosso ministro da Fazenda, isso. Não é isso? Pessoas que conhecem, que administram, que têm experiência e que são respeitados pelos resultados que ele produz. Inclusive internacionalmente. Exatamente. Mas, infelizmente, nós vivemos num sistema apenas político, num sistema de compadre, onde eu vou nomear aquele a quem me interessa. Não aquele que interessa para a nação e para a própria empresa, para levantar, não. Então, Jana, nós vivemos num ciclo vicioso. E eu chego a dizer o seguinte, o grande culpado disso é o voto. Porque nós, de certa forma, na última lei, nós concordamos com o que está acontecendo. O eleitor se tornou conivente com essa situação. Doutor, deixa eu defender o eleitor aqui. O senhor é uma pessoa experiente, mais experiente que eu, e aí a sua resposta vai servir como orientação para mim. Eu chego aqui e digo assim, eleitor, vote certo, ok? Muito bem. Aí você chega no dia da eleição, você tem Aécio Neves e Dilma. Como é que você vai votar certo? Qual é a opção, doutor? Qual é a opção que o eleitor tem? Quando você olha e você tem esse ou esse, fala, qual que você quer? Como é que faz, doutor? Jonas, é aquilo que eu disse há pouco, temos que escolher o menos pior. Nós não podemos votar por simpatia, por favor, por Bolsa Família, nada disso. Nós temos que parar um pouquinho, usar a nossa inteligência e escolher o menos pior. Tem que ser assim, já que não temos realmente uma criatura capacitada, uma criatura profissional, um administrador, um homem de bons princípios para exercer a função de presidente, nós temos que nos valer daquilo que nós temos e temos que partir para o menos pior.
Agora, o que nós não É podíamos... ruim, hein? Tem que partir para o menos pior, é menos difícil. pior, mas é assim. Sinal que a coisa está feia mesmo. Você é de lembrar que o ano passado, várias vezes aqui, eu dizia que o Brasil vivia uma grande mentira, você Sim, lembra? mas vive uma grande mentira. Então, ainda hoje, apesar que levantaram... E quem mente mais, vence mais e mais rápido. Exatamente. Quem fala a verdade é punido. Exatamente, eu concordo com você. Mas por quê? Porque o sistema que nós temos é assim. O sistema que nós temos é validado por nós mesmos, eleitores. Porque nós nos Nós descuidamos. mesmos, população, inclusive. População que eu digo população. É evidente que é uma grande faixa que hoje raciocina, pensa. É uma população que vota, mas vota consciente. Mas aquele que não tem acesso à informação, aquele que não lê um jornal... Que é a grande maioria. Que é a grande maioria, esse aí vota por simpatia. Vota porque gostou, que alguém veio e prometeu, sei lá, salário família, bolsa isso, bolsa aquilo. Ele não sabe que no final das contas é ele que vai pagar. Inclusive esses bilhões da Petrobras, nós já estamos pagando na bomba de gasolina. Porque quando o petróleo custava $50 o barril, o litro de gasolina custava R$ 1,20. O barril de petróleo foi a 120, oscilando até $140, e nós fomos com a gasolina a 3. Hoje, voltou o barril de petróleo a $50, e o mundo inteiro está dando desconto no litro de gasolina de até 50%. E no Brasil aumentaram a gasolina essa semana. Para quê? Para pagar o que foi roubado. Nós vamos pagar do nosso bolso. O dinheiro que o seu Alberto Youssef, como doleiro lá, pegava aqui, transformava ali, entregava ali, que o Severo tirava, que o Paulo Roberto Costa tirava, que outros tiravam, né? Outros que ainda não estão no rol dos culpados, mas que vão estar, se Deus quiser, tiravam e passavam para um, passavam para outro, e nós vamos pagar na bomba de gasolina, doutor. Vou pagar com o nosso suor, com o nosso sangue, mas com o ovo dos outros. É por isso que eu digo, nós eleitores, nós brasileiros, precisamos ter um pouco mais de civismo, de patriotismo, e não votarmos por simpatia, por promessas, por bolsa disso ou daquilo, porque afinal, sai do teu bolso. Sai, alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar. E quem é que vai pagar? Por que a conta não fecha? Nossa. A conta não fecha porque você começa a tirar mais do que entra. E aí você faz o quê? Aumenta imposto. E você aumenta imposto, você diminui o consumo. Diminui o consumo, cai a arrecadação. Não pensa que aumenta a arrecadação, não. Cai a arrecadação. Hoje, todo comerciante está reclamando que não consegue vender mais. Por quê? Através do imposto, você transforma a coisa num preço escorchante. Você chega em Malta, por exemplo, eu estive em Malta o ano passado, um país pequeno, tá certo? Mas você chega lá, você compra uma Mercedes A350, que aqui custa mais de R$200 mil, você compra lá por R$60 mil. E eu te pergunto... Você compra por 20 mil euros, né? Pouco mais de R$60 mil. E aqui no Brasil, ela custa 200 mil porque você paga imposto, e aí você vende muito menos. E se você vende menos, você dá menos emprego para quem constrói o bem. Se você vender menos televisão, a empresa de televisão vai demitir. Você está vendendo menos automóvel hoje, você está vendo que as empresas do ABC estão demitindo metalúrgicos, porque não consegue vender. Não consegue vender por quê? Porque o imposto é escorchante. Quer dizer, a roda começa a ir no sentido contrário, começa a rodar para trás. Jonas, e atrás desse aumento da gasolina vem tudo. Hoje eu saía de casa e a imprensa estava anunciando 38% de aumento na energia elétrica. Então, e a presidente da República, a nossa gerentona, a sua excelência Dilma Rousseff, ela pediu uma rede nacional de rádio e televisão para anunciar que nós tínhamos sobra de energia e que o Brasil iria dar um desconto nas contas de 20%. O senhor lembra disso? Agora, recente, né? Lógico, para ganhar a eleição se fala qualquer coisa. Passado as eleições, descobrimos que não temos energia, temos que comprar energia da Argentina e temos que dar além de não dar um desconto de 20%, dar um aumento de 40%. Como é que pode alguém que tem um cargo de presidente da República faltar com a verdade dessa forma? Gente, nós estamos numa sinuca de bico. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Porque se nem quem governa o Brasil se dá a dignidade de ter palavra, como é que nós vamos cobrar a palavra do nosso semelhante aqui embaixo, aqui no comércio, no dia a dia, na rua, na esquina? Difícil. É muito difícil, doutor. E, Jonas, isso é uma cadeia, porque atrás da energia elétrica vem a água, depois não vem... Não fala em cadeia que esse povo fica assustado. Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito... eu quero avisar você, antes do intervalo comercial, que nós estamos sorteando essa agenda
Por que nós estamos sorteando essa agenda? Nós estamos fazendo um teste com o nosso site. Nosso site é novo, www, está na sua tela, www.dojeitodojonas.com.br. Entra lá, se cadastra, tem lá um questionáriozinho, tem uma pergunta para você responder e tal, e você vai participar do sorteio desta agenda, ok? E você vai estar nos ajudando a testar aí se o site está funcionando direitinho. Daqui a pouquinho nós voltamos do Jeito do Jonas. MRA Imóveis e Seguros. Vende, aluga e administra. Financiamento de imóveis e automóveis. Consultoria de seguros em geral. Corretores de imóveis e seguros credenciados. Venha conhecer a MRA Imóveis e Seguros. Rua Antenor Pimentel, 942, Morrinhos 2. Telefone 3386-5155 ou 7821-9295. De volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas. Eu quero mandar um grande abraço para o seu Erasmo, para o Iê, para a Solange, aquele pessoal lá da associação, dos amigos lá do Morrinho, dos moradores do Morrinho, que nos assistem, nos prestigiam com a sua audiência. Quero mandar um grande abraço, um beijo no coração para o Heitor, para a Marisa, para o Carlos. Eu vou começar a anotar. É muita gente que nos para, nos cumprimenta. O Ademir, lá do Santander. Enfim, as pessoas que nos assistem, que sempre nos cumprimentam, que nos incentivam a continuar com esse programa. Um beijo no coração. Manuel, lá da MRA Imóveis, um grande abraço, um beijo no coração. Você que tem sido um colaborador assíduo e fiel do nosso programa. Dr. Francisco Martins, o deputado Eduardo Cunha foi eleito para presidente da Câmara com 267 votos. Ele teve mais do que o dobro teve o dobro, né, do que o candidato do Partido dos Trabalhadores. O acordo era que não teria candidato do governo. De última hora, ou quase de última hora, acabaram lançando um candidato e o Eduardo Cunha teve o dobro de votos do candidato do governo. E o PSDB, do seu Aécio Neves, também apoiou um candidato, que foi o Júlio Delgado, do PSB, que fez apenas 100 votos. E a candidatura dissidente do Chico Alencar fez apenas 8 votos. Mesmo o governo tendo sido derrotado, o Aécio Neves tendo apoiado o Júlio Delgado, que fez apenas 100 votos, também não é uma derrota? Não mostra que estão ali mais ou menos no mesmo nível? Jonas, eu acho que todos eles representam uma derrota, mas eu vou lá atrás. Nós estamos sofrendo as consequências hoje da má escolha que nós fizemos. Nós tivemos uma escolha muito ruim que hoje disputa talvez um dos maiores cargos da República. E como nós vamos resolver isso? Foi eleito pelo voto popular. Já naquela época, se nós tivéssemos atenção e como se verificar realmente em quem nós estamos votando, ver o ser passado, não importa se ele é bonito, rico, se é como, não interessa. Se ele dá uma cesta bonita, se ele dá uma dentadura bonita, não importa. Não importa nada, o que importa é a formação, é o caráter, para que não acontecesse o que está acontecendo hoje. Aliás, para mim, Jonas, isso é uma farsa. Apenas interesse de políticos que desejam galgar o poder. Você acha que a eleição na Câmara é uma farsa? Jonas, tudo isso é acertado nos gabinetes primeiro. E você sabe disso. Isso, doutor, eu desço daqui e vou embora. É tudo embora. acordo, João. Tudo acordo. Eles cedem essa parte e vão buscar depois lá no fim. É uma troca de cargos, é uma troca de favores. Me mostra ali quem realmente não deve nada para realmente falar a verdade. E o Renan Calheiros foi reeleito presidente do Senado. É o outro. Ele que está aí, né, entre os nomes da Lava Jato, deve aparecer o nome dele, porque foi dito foram ditos, né, em alguns depoimentos, alguns atos que ele teria cometido. Vamos aguardar, porque ainda não é definitivo. Mas ele tem que responder ainda o processo aí do implante de cabelo, que ele usou o avião da FAB, ele devolveu uma parte do dinheiro lá, mas existe o processo por uso indevido do avião da FAB que ele usava para implantar cabelo, e aquele outro processo de cassação que ele conseguiu se livrar renunciando, no caso lá da moça que era sustentada por uma empreiteira que fazia serviço público. Enfim, um escândalo atrás do outro, e ele continua aí sendo presidente do Senado, dando cartas e jogando de mão, e o povo assistindo de forma serena e tranquila. O povo esquece que é do couro que sai as correias, Jonas. No final, na
ponta da corda onde está o povo, onde estamos nós que vivemos aqui nesta cidade, que a conta vai chegar na nossa mesa. Através do pão nosso de cada dia, Jonas, através da alimentação, da escola, da saúde, de tudo. Nós vamos pagar essa conta. Então seria justo que nós também tivéssemos o poder realmente de tomar decisões. Doutor Francisco, esse empobrecimento da população, vamos falar um pouco do Guarujá, né? Nós temos no Guarujá hoje aproximadamente 100 mil pessoas vivendo em moradias que não são as mais adequadas, algumas até hoje dentro de comunidades chamadas favelas, né? Já existem algumas casas boas de alvenaria, mas muita gente ainda mora até em palafitas na cidade. Nós temos um empobrecimento da população de 10 ou 15 anos, pouco mais, 20 anos para cá, nós temos empobrecimento. Apesar que o governo fala que tirou da miséria, que jogou todo mundo na riqueza, eu só vejo pobreza e só vejo gente necessitando de tudo em todos os cantos da cidade por onde eu ando. Esse empobrecimento do país, porque aqui no Guarujá é assim, em São Vicente é assim, vai no México 70 você vai ver, em Santos é assim, Santos está muito mais politizado, está à frente do Guarujá, à frente de São Vicente há 30 anos, mas ainda existem problemas sérios, bolsões de miséria. Vai à Praia Grande, tem bolsões de miséria. Se for a São Paulo, então, vou andar naquelas... para quem não conhece, né, vá à Parada de Taipas para saber como é que é a Parada de Taipas. Vá aos fundos ali da Vila Cachoeirinha, da Vila Nova Cachoeirinha, que é onde estão as grandes favelas. Ou então vai aqui para o lado do Morumbi, onde tem as grandes mansões. Dá uma caminhada ali, né, para você... em Paraisópolis também, enfim, dá uma caminhada para ver a miserabilização desse povo. Estou falando do estado mais rico da federação, porque se você for a Brasília e caminhar ali pelo lado da Ceilândia, se você for para o norte, nordeste, você vai ver miséria para tudo quanto é lado. De onde vem? Por que tanta dificuldade para se viver num país tão rico? Explica para mim, o senhor que tem muito mais experiência. Jonas, eu acho que a palavra-chave para explicar isso chama-se corrupção. Ninguém faz nada... muita demagogia, doutor? Faz muita demagogia e pouca ação concreta? Mas sem dúvida. Hoje nós vemos não só, vamos dizer, a área política como administrativa, todo mundo, se puder, se deixarem, quer sempre levar vantagem em cima de alguma coisa. Não se prega um prego se não houver um retorno. E você sabe muito bem que é assim. Jonas, talvez você não acredite, mas eu sou testemunha divergente aqui nessas favelas que você fala, morrendo de fome. Apesar do discurso presidencial dizer que erradicou a miséria, que tirou o Brasil do mapa da fome, passado 10 dias depois das eleições, vem o IBGE e vem também a Organização Mundial de Saúde dizer que 7 milhões e 200 mil brasileiros estão morrendo de fome, ainda. Mas nós vemos aqui, e não recebe Jonas, nenhum tipo de bolsa. Mas não recebe por quê? Porque esse pessoal não interessa para eles. São gente que não são, por exemplo, formadores de opinião. São gente cuja família não está se importando por eles. Ou é porque não chega a todos e eles têm essa obrigação de dizer que assistiu todo mundo. Mas não chega para todos, não dá para todos. Não chega. Nós temos um exemplo aqui, Jonas. Outro dia nós vimos uma criatura, uma senhora com 4 filhos, abandonada, morando num cubículo de 3x3, e nesse cubículo tinha o quarto, tinha a cozinha, tinha o banheiro, num cubículo com 4 crianças, Jonas. E eu sou testemunha disso. Sub-humano. Sub-humano. E nós falamos muito, por exemplo, de países na África, na África. Nós falamos que aqui nós encontramos a mesma miséria, aqui não precisamos ir lá, não. Mas por quê? Porque, infelizmente, nós temos um governo que se diz voltado para o social, mas não é bem assim, não. Social deles. Porque se você entrar nessas favelas, você vai ver coisas que vai te cortar o coração, Jonas. Que você vai meter a mão no bolso. Vai ver muita miséria. Muita miséria. Gente que não tem o que comer. Gente morrendo de fome. Não tem onde morar. Não tem onde morar. Às vezes mora no fundo de um barraco, num outro barraco, e paga aluguel para o dono do barraco da frente. Perfeito. Hoje nós vemos, eu também faço a seguinte distinção, Jonas, há muita gente que se aproveita dessa situação. Ele tem a casa dele no outro lado, mas ele vai ali fazer seu barraquinho, porque amanhã ou depois ele vende esse barraquinho, Jonas, por 5, 6 mil reais, 800 reais, enfim, e transforma isso no mercado imobiliário. Mas eu acredito, quer dizer, Jonas... miserável explorando miserável. Miserável, mas é assim.
Aí é uma questão de educação e de cultura, né, doutor? Eu acho que é mais cultura, sabe, Jonas? Eu acho que é formação. Eu acho que as pessoas se tornaram brutalizadas pelo sistema que nós temos hoje, que nos leva a essa situação. Podemos, então, chegar à conclusão triste de quem nos governa não tem sentimento, não tem coração? Pensa só no próprio bolso? Não. Não tem pátria, tem bolso? Se tivesse, não fazia o que fizeram com a Petrobras, por exemplo, sabendo que a Petrobras era responsável por 10% do PIB do Brasil. Era a terceira petrolífera do mundo, era um orgulho para todos nós. De repente, virou alvo de chacota. Colocaram uma quadrilha lá dentro. O mundo inteiro, pra roubar tudo. O mundo inteiro, Jonas, faz piada do Brasil, dizendo que o Brasil é um país de corrupto, que o Brasil é isto. Recentemente, um dos maiores jornais de Londres publicou uma fotografia da presidenta com as duas mãos no rosto, como ela se estivesse chorando. Financial Times fez isso. Financial Times. Então, veja o conceito que nós temos. Agora, com esse conceito, você vai obter investidores na Petrobras, por exemplo? Quem é que vai botar dinheiro na Petrobras hoje? Como é que nós vamos conseguir ampliar o nosso comércio mundial? Quer dizer, realmente o Brasil hoje está no fundo do poço e só nós realmente é que temos condição de mudar isso. Mas é preciso que o povo fale, que o povo vá às ruas. Fizeram tanto alguns anos atrás, pelas diretas já. E hoje está muito pior do que naquela época. Mas está porque... Muito pior. Porque aquele fora Collor, né? Quanta gente foi para a rua, pintou o rosto e tal. Gente, acusavam o Collor de comprar um automóvel Elba de 20 mil reais. Hoje nós estamos falando em 80 bilhões da Petrobras. Só que aquelas pessoas que fizeram o povo ir para a rua contra o Collor é que governa hoje. Quer dizer, fizeram 4 milhões de vezes mais do que, né? 4 bilhões de vezes mais do que fizeram com o Collor, sei lá quantas milhões de vezes mais, né? Não vou fazer conta agora. Só que quem fez o movimento fora Collor é que governa hoje. As pessoas que lutaram bravamente para tirar os militares do governo são os que nos governam hoje. E às vezes eu fico pensando, será que a briga era porque general não deixava roubar dinheiro público? Será? Não é uma pergunta boa para se fazer? Não, olha... Será que toda aquela guerra não era porque general não deixava roubar dinheiro público? Eu acredito que sim. E se for? Não sei. Estou perguntando, alguém pode me responder. Eu sei uma coisa. A situação do Brasil está cada vez pior e os nossos governantes estão tocando violino como tocavam violino enquanto o Titanic afundava. A imagem é essa. As pessoas estão fazendo festas. É festa porque elegeu fulano para presidente da Câmara, é festa porque elegeu ciclano para presidente do Senado. Quando terminou a eleição na Câmara dos Deputados, eles foram todos para uma mansão lá em Brasília e beberam até as 4 horas da manhã e comemoraram e cantaram, e tinha artista famoso lá cantando, até 4 horas da manhã. Fazendo festa, como se o Brasil estivesse uma festa. Está uma festa? Está bom para a festa? Ou será que é momento de pensar, é momento de querer fazer a diferença? Francisco Martins, 30 segundos para falar tchau. Olha, Jonas, nós lamentamos estarmos aqui neste momento, neste programa, para discutir assuntos que realmente mexem com a gente. Eu venho de uma época, Jonas, onde a cultura, a educação era bem diferente dos dias de hoje. E nós não aceitamos essa situação. Nós não conseguimos entender como é que pessoas que trazem já uma certa bagagem de estudo de cultura se prestam a fazer esses conchavos diante da nação inteirinha, Jonas. Todo mundo vê o que está acontecendo. Então, lamentamos profundamente estar vivendo isso. Eu vejo meus filhos, meus netos, que infelizmente... E querem um futuro. Querem um futuro e não têm. Cumprimento os nossos prezados amigos, telespectadores, agradecendo a atenção deles e a você, Jonas, por mais este momento. Uma honra muito grande receber aqui Francisco Martins, que nos prestigiou nessa manhã com essa entrevista aqui no nosso programa Do Jeito do Jonas. Entre no nosso site www.dojeitodojonas.com.br. Faça seu cadastro lá, põe lá em promoções, participe do nosso sorteio desta agenda. Quero ver você participando, até porque você vai estar nos ajudando a testar o nosso site, a fazer com que nós façamos algumas correções para que o site possa funcionar plenamente. A empresa que construiu o site está testando durante toda essa semana, por isso participe lá, entre www.dojeitodojonas.com.br.
Foi muito bom estar aqui com vocês. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.